Boa tarde, presidente Rodrigo Pacheco, senadores, autores e relatores. Presidente, na semana passada, o mundo todo viu, foram anunciados os ganhadores do Prêmio Nobel. David Ricardo, um dos vencedores na área da economia, aponta o que vemos falando há muitos anos, que o aumento do salário mínimo não reduz o número de empregos. Pelo contrário, é fonte de crescimento. Lembro que o governo brasileiro, infelizmente, revogou a política de valorização do salário mínimo de inflação mais PIB. O salário mínimo é um poderoso instrumento de geração de emprego e de renda, reconhecido agora de forma internacional. Melhora a situação do comércio local, mercados, padaria, loja, aplicando oxigênio na arrecadação dos municípios, a economia gira, todos ganham. Mais de 100 milhões de brasileiros dependem dele no Brasil. Por isso, a miséria que nos encontramos. O governo precisa urgentemente restabelecer a política de valorização do salário mínimo de inflação mais PIB. Houve inflação, o PIB cresceu, o salário mínimo é reajustado na mesma proporção. Isso, com certeza, gera emprego, dinheiro no bolso, comida no prato, prefeituras tendo maior arrecadação, economia rodando. Com o salário mínimo valorizado, se combate, sim, a pobreza e a miséria. O país possui 35 milhões de aposentados do INSS, 70% deles sobrevivem com um salário mínimo, ou 24,5 milhões de pessoas. 43,2% dos brasileiros com mais de 60 anos são arrimo de família. 64% dos municípios dependem da renda dos beneficiários. Há mais de 30 anos, que chegamos aqui na Constituinte, batemos sempre na mesma tecla, a importância da valorização do salário mínimo. Apresentamos projetos, realizamos audiências, percorremos o país, fomos a todos os estados. Em 2005, numa chamada Comissão Mista Especial do Salário Mínimo, Câmara e Senado, e eu fui relator. Apresentamos o relatório, sugerindo o reajuste de acordo com a inflação do período e o dobro do PIB. Depois, no acordo, ficou a inflação mais PIB, garantindo esse reajuste a todos os aposentados e pensionistas também, que no final não foi incorporado. Em 2006, ainda no governo Lula, houve um aumento expressivo, e em 2007, com um aumento real no mínimo. Em 2011, no governo Dilma, foi então sancionado a Lei 12.382, criando aí sim, oficialmente, a Política Nacional de Valorização do Mínimo, baseado no relatório da Comissão Mista, 15 segundos. apoiado por todas as centrais e pelo próprio empresariado. Saímos, então, de uma variação de décadas entre 50 e 60 dólares e ultrapassamos os 100 dólares, alcançando, enfim, lá na frente, 350 dólares, fato inédito. Hoje, sem a Política Nacional de Valorização do Salário Mínimo, sem o aumento do valor do mínimo, que está praticamente congelado em 1.100, nós diminuímos de 350 para menos de 200 dólares. Quero destacar ainda por fim o Nobel da Paz para dois jornalistas, Maria Ressa Dimitri, Muratoi, que atuam em defesa da liberdade de expressão e foram reconhecidos pela corajosa luta em seus países, Filipinas e Rússia, respectivamente. O Comitê do Prêmio afirmou que a liberdade de expressão é pré-condição para a democracia e para uma paz duradoura. 2 prêmios termino falando, senhor presidente: o Nobel de Literatura para Abdul Razak Gurnam, que afirmou que os imigrantes e refugiados, eu tenho a satisfação de presidir aqui no Senado dessa comissão, devem ser acolhidos com compaixão e não com arame farpado. Na sexta-feira agora, aí no Senado, aqui no Senado,
a Comissão Mista sobre Migrações Internacionais e Refugiados, a qual agora assumi a presidência, em conjunto com a CDH dessa casa, realizou uma importante audiência pública para tratar desta questão, problemas e cenários. Tivemos a participação da Acnur, ACNUD, OIM e Ministério Público Federal, os três vencedores 15 segundos. do Prêmio Nobel de Física contribuíram para melhorar o entendimento do aquecimento global. Se tem um entendimento mais claro desse aquecimento global. Os governos não podem ignorar que o clima e o meio ambiente estão na pauta mundial. O mundo precisa de desenvolvimento sustentável, equilibrado, a economia, o social, o meio ambiente, geração de emprego e de renda. Fortalecendo sempre a democracia, né, presidente? Era isso, obrigado a Vossa Excelência. Obrigado, senador Paulo Paim.